dia. Como é que está hoje, senhoras e senhores? Mais um dia, mais uma quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Estamos aqui diretamente do YouTube, né, ao vivo no YouTube, para trazer mais informações, mais notícias, mais comentários relevantes para a sua vida, para você começar a sua quarta-feira bem, de bem com a vida, um conteúdo bacana para você refletir, né, se inspirar, para você ter também a presença, a nossa presença na sua vida, que é uma presença positiva, com energias positivas, porque somos positivos, somos pessoas legais, e estamos aqui para compartilhar isso tudo, muito alegre, muito animado, estamos aqui. E hoje, vamos começar pelo Renato. Deixa o seu salve aí, Renato, para começar já a nossa transmissão. Dá o seu salve aí, Renato. Bom dia, vamos para mais um dia. Como sempre, estou muito, muito feliz com tudo que está acontecendo. E vamos que vamos. Na verdade, eu sempre falo que é menos um dia, né? É menos um dia. Já está no final do... Já estamos chegando no final do ano tão rápido. Essa pandemia, eu acho que passou mais rápido ainda, não foi? Esse ano. Não acredita nisso? Passou rápido demais. Parece. É isso aí. Vamos que vamos. Parece mesmo. Mas quando você fala assim, menos um dia, aí seria o quê? Não entendi. Que é menos um dia a sua morte? Já que você tem 7 vidas? É o que isso aí? Menos um dia. Caraca, é menos um dia hoje, entendeu? Você vai diminuindo nos dias do ano, é menos um dia. Hoje eu tenho que aproveitar esse dia ao máximo, fazer o que eu puder fazer de melhor, tanto para as pessoas, para os amigos, meus clientes, entendeu? É menos um dia. Todo dia, o ano vai sempre te tirando um dia, né? Você sempre aí você pega esse dia e vai aproveitando. Por isso que eu falo, sempre menos um dia, entendeu? Entendi. Passou pela minha cabeça a possibilidade de você estar preso em algum lugar e cumprir uma pena. Você está preso em algum lugar, o cara fala assim, caraca, maluco, menos um dia aqui na cadeia, mané. Pô, o negócio tá bravo aqui. Antes estávamos até presos, né? Podia ir para lugar nenhum, era uma certa prisão, ainda mais para mim que sou agoniado, que, cara, eu lembro de um negócio aqui, vou ter que contar isso muito rápido. Quando às vezes estava chovendo, eu colocava a capa de chuva e saía com a minha moto para dar uma volta, porque eu não estava aguentando, porque eu fiquei o dia todo dentro de casa. É interessante isso. É agonia, né, cara? Cara acelerado, né? Ansioso. Aí ficava em casa, não aguentava, falei, quer saber, eu vou dar uma voltinha de moto, colocava a capa de chuva, capacete e vamos pra pista. Caraca, coisa de doido. Coisa de doido mesmo. E Eduardo, dá o seu salve aí, dá o seu alô aí pra galera aí, pros seus fãs. E o Eduardo já tem uma legião de fãs esperando só os comentários sensatos, sóbrios e com conteúdo. Então já tem uma galera já te esperando você ouvir você falar, Dudu. Fala aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, então, para essa galera aí que tá esperando. Mas vou te falar, o careca sai com cada uma, né, cara? Eu vou falar que é mais um dia, né? Bom dia, mais um dia, nós aqui reunidos, nós estamos juntos por mais um dia. O careca me lembra quando eu servi o exército e a gente ficou no regime de internato. Nós entrávamos segunda de madrugada, esse horário a gente já estava lá pronto, e só saímos na sexta-feira, mais ou menos na hora do almoço. Aí chegava segunda-feira, 5 horas da manhã, chegava um aluno igual a gente lá, um amigo nosso, e gritava assim, galera, fiquei feliz, hoje o dia já acabou, 5 horas da manhã de segunda-feira, botem na mente de vocês que o dia já acabou. Faltam só 4 dias pra gente ir embora. O careca me lembra mais ou menos esse cara aí, né? Que chegava 5 horas da manhã gritando que aquela segunda-feira já tinha acabado, mal ia começar. Muito otimista, né? Cara, eu sou, Dudu, tu já me conhece, Leandro também já me conhece bastante, eu sou bem assim, bem pra frente mesmo, né? A maioria das coisas que eu sou empolgado, caio pra dentro, e é menos um dia mesmo para se aproveitar, né, cara? Mas menos um dia passa uma impressão muito, muito ruim. Ué, pode falar.
Não, falta. A gente tá numa fila, né, cara, que de uma hora a gente vai ser chamado, né, filho? Eu, graças a Cara, Deus, eu acho que Deus tem um projeto na minha vida, porque quem me conhece sabe as histórias que eu tenho, né, as coisas que já aconteceu. E isso vem desde criança, como vocês acompanharam bastante das travessuras que eu fiz, né? E Deus deve ter um projeto, porque ele tá me segurando aqui, cara. Ele tá me segurando, né? Não sei Me quantos gatos segura. tu tem não, careca, mas É, uns porque eu 2 acho que gatos tu o já foi. Leandro fala que eu tenho 7 vidas, mas eu É, acho que eu tô um leão. Na uns verdade, eu dois tô um gatos leão. aí já partiram aí. Já é mesmo? careca é estranho. Careca sempre foi uma criatura estranha, né, gente? Sei lá. O Porra. Leandro, cara, aí quando que a gente imaginaria que o Leandro seria assim, cara? Todo Mas quietão na dele, apelido do Leandro, qual que é? Moita. 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 Tem vários apelidos, Moita. né, cara? Eu tinha É, tem vários apelidos. mas o Moi, Moita, meu telefone tá Moita, até gravado. Moita me pegou no segundo grau, né? Aí depois eu fui presuntinho, barriga, Sancho Pança, seu boneco, caralho, tinha muito Eita, apelido, ferro. mano. Porra, só maluco. Mas hoje o dia é um dia mais inspiracional. É um dia que nós vamos tentar passar para os nossos seguidores um pouco mais de inspiração, de emoção, de contar um pouquinho de histórias de superação, de contar as nossas histórias pessoais, de falar um pouco sobre fé, talvez sobre as suas próprias crenças, enfim. E para isso, nós vamos compartilhar aqui, eu trouxe aqui uma matéria muito legal de uma superação de um jovem que foi diagnosticado com morte cerebral. Cara, morte cerebral é quando, assim, já era mesmo, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, os pais já estavam começando a negociar a doação de órgãos, né? Fazer todo o procedimento do enterro, esse tipo de coisa, né? Mas depois de 6 meses de todo esse processo aí, de toda essa jornada que esse jovem estava enfrentando, o moleque acorda e diz: eu te amo para a mãe, cara. Pelo amor de Deus, isso aí tocou muito. Eu sou um cara sensível, né? Apesar de não aparecer, mas, cara, tocou muito meu coração, porque para os médicos, né, para algumas pessoas, né, que não creem, não têm fé em nada que seja desse mundo, fica difícil de entender. Mas para a gente, né, para mim, para eu que tenho fé em Deus, eu creio que isso é muito possível. Já vi coisas sobrenaturais acontecendo na minha frente. E ver uma reportagem como essa, de uma reação assim do último segundo, o processo já estava começando, os pais já estavam se despedindo dele, ele já ia doar os órgãos, e o moleque vai e aparece, e acorda e começa a respirar, cara. Eu não tenho outra explicação, né, a não ser que seja a mão de Deus nesse momento, naquele momento, né? Deus fala assim: não, você vai tomar mais um fôlego de vida aqui, você vai tomar mais uma aqui, vou te restaurar e você vai continuar mais um tempinho na Terra, né? Um moleque novo de 18 anos que tem uma vida toda pela frente e foi parada por conta desse acidente que ele sofreu. Mas Deus, é o que eu falo, né, cara? Deus, ele é soberano em tudo, cara. É ele que sabe a hora que a gente tudo que acontece com a gente, ele que eu, como acredito na predestinação, eu acredito que ele predestina tudo 100% na nossa vida. Predestina até o acidente? Sim, predestina até o acidente, porque o foco de Deus, né, o plano de Deus não é uma vida plena, uma vida maravilhosa aqui nessa terra, é a salvação, né? É a salvação em Cristo Jesus, já que sou eu sou protestante, né? Então eu acredito nisso. Então, eu vejo, cara, isso aí foi a mão de Deus mais uma vez na, na, na vida do moleque, né? E já emendando aqui a minha história, uma história rápida, a minha esposa quando eu casei com minha esposa, ela teve, né, na época, quando tinha 15, 16 anos, ela teve
ela tinha bulimia e anorexia. Então, ela ficou por um ano sem ter o ciclo normal da mulher, o ciclo menstrual, por um ano por conta da bulimia e da anorexia. Aí os médicos, na época, já deram o diagnóstico, né? Já davam um diagnóstico para ela: ó, menina, você não vai ter filho não, tá? Por conta de toda a sequela que você já teve no seu aparelho reprodutor, você não vai ter mais filho. O dia que chegar o tempo de... Ela com 15 anos. Aí eles diziam: o dia que chegar o tempo de você casar, você tem que conversar com seu marido para vocês adotarem uma criança, né? Então você tem que adotar, o teu útero não reproduz mais, então você não tem mais, o teu organismo não tem mais capacidade de reproduzir. Aí isso veio com ela a vida inteira e me conheceu, né, cara? Aí conheceu, aí nós começamos ali a namorar e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Aí ficamos 5 anos casados, sem filho. E chegou a hora de a gente ter filho, né, cara? A gente tem que ter filho, vamos ter que tentar. Aí tinha essa barreira aí, né? Ela parou de tomar remédio durante um ano e começamos a prática de produzir um filho, né? Porque produzir um filho é uma prática, né? Você tem que praticar diariamente. Praticávamos, não diariamente, mas praticávamos. Mas o filho não via, a criança não vinha, né? Caramba. Aí, em um determinado momento, dentro de uma igreja, um pastor convidado aí, um culto de segunda-feira, um pastor convidado foi, pediu para as irmãs colocar a mão no ventre, assim, da minha esposa, e começou a orar, e começou a falar coisas, assim, que já tinha acontecido comigo, com ela. Começou a falar, entrou naquele processo espiritual ali, e naquele momento ele falava, né, ó, Deus está fazendo agora o teu útero fértil. Não vão te chamar mais de útero seco, porque teve um quiprocó, né, uma coisa, um desentendimento ali de onde ela trabalha, que a amiga dela estava grávida. Aí, como a minha esposa não podia ficar grávida, houve uma fofoca, né? Você está no ambiente de trabalho, né? Fofoca. Aí diziam que a Renata tinha o útero seco, né? Minha esposa tinha o útero seco, detonaram, né? Enfim. Aí ele soube, esse pastor, na hora lá ministrando ali o processo espiritual todo, ele disse: ó, você não vão mais chamar de útero seco. Foi justamente a palavra que falaram com ela na semana anterior. Aí, né, foi aquele processo e tudo mais: ó, teu útero está super fértil, agora é só fazer a criança. Ó, a criança já está vindo e é uma menina. Pode botar o nome, é uma menina, vai ser uma menina muito agitada, e durante o seu processo de gravidez, você vai ter problemas também. Então, ó, procure não pegar peso, procure descansar, que você pode ter algum tipo de sangramento. O cara o pastor ali deu a planta toda. Eu falei: caraca, meu Deus, como é que Deus... Aí o tempo passou, né? Passou uma semana, 2 semanas, aí eu fiz a minha parte, né? Fiz a minha parte. E aí, o que acontece? Depois de 2 ou 3 semanas, aí a Renata sentiu, né? Falou: acho que eu tô grávida e tudo mais. Aí fomos fazer um teste. Ela estava grávida, cara. Eu falei: caraca, como é que são as coisas, cara? Aí depois disso, fomos fazer aquele exame para identificar o sexo da criança. Era uma menina. Eu falei: caramba, cara, como é que Deus é, né, cara? Como é que são as coisas? Como não há impossível para Deus? Como não há nada que impeça a vontade de Deus, né, cara? Tem até um versículo bíblico que fala, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? Até que eu falo eu até comento aqui com o Careca, né? Desses hereges que a gente tem hoje em dia, né? E diz que você tem a borracha para você apagar. Deus escreve alguma coisa e você vai e apaga. Eu falei: caraca, aí vamos mudar o versículo. Agindo Deus, quem impedirá? Não, agindo Deus, quem tiver a borracha, que apague. Pô, parece uma loucura isso, né? Eu falei: caramba, cara, não tem como. Então, tanto desse caso desse jovem, quanto uma das minhas histórias que acabei de contar, e tantas outras, eu creio que o que é a vontade de Deus, é a soberania de Deus, é Deus que age, é Deus que faz, é Deus que não faz, é Ele que tem o domínio e o controle de tudo.
sabe? E eu fico muito feliz em ver essas histórias, né? E principalmente quando a pessoa imputa esse milagre, esse acontecimento, esse fato a Deus, né? Não, foi Deus que fez, foi Deus que criou, foi Deus que manipulou, foi Deus que agiu naquele momento. E eu fico muito feliz quando eu vejo esses exemplos, ainda mais essa ligação dele com a mãe, porque provavelmente a mãe, né, passou esse tempo todo ali do lado dele, né, e ele provavelmente sentiu essa presença e ouviu, né, enfim. Eu achei muito legal essa história de superação, como é o nosso foco hoje, essa história, eu também quis trazer também a minha história de superação, essa história da minha esposa, que é bem colocada aí do nosso tema aí. E você, Eduardo, você é um cara aí com a barba feita, você é um cara bonito, você é um cara bem sucedido. Tem alguma história de É só superação? mentir, Leandro. O que você acha dessa reportagem? O que você tem para compartilhar com a gente, Eduardo? Essas reportagens aí só vem mostrar pra gente o poder de Deus, né? A gente confia muito na medicina, a medicina evoluiu bastante, a tecnologia trouxe um salto enorme para a medicina. Muitos diagnósticos agora são dados de formas mais precisas e mais rápidas, mais assertivos. Mas eu trabalhei durante quase a minha vida toda, eu sou da área de TI, mas eu trabalhei o tempo todo com médicos, sempre trabalhei em empresa na área de medicina, então conheço muitos médicos, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, e a medicina, ela não dá a última palavra. Hoje em dia, até os próprios médicos já reconhecem que tem algo sobrenatural, sabe? Eles podem vir com um diagnóstico final dizendo que é isso e fala para... Só que quando o médico dá o diagnóstico, conversa com a família, ele sempre fala, ó, você tem o último recurso agora, que é se agarrar à sua religião, quer se agarrar à sua crença, se agarrar a Deus, pedir a Deus que esse quadro se reverta. Porque aqui na nossa análise, o quadro é esse. Então, os próprios médicos, a própria medicina, ela acredita que há algo além, que há algo sobrenatural que acontece com a vida do paciente. E você, até a gente conversando essa semana, eu, você e há 2 semanas atrás, sobre o caso que aconteceu lá com a sua mãe no hospital. Eu ia comentar isso aí. Né? Você disse uma coisa para mim que eu não sabia, que padres e pastores têm passagens livres nos hospitais, para você ver como a medicina reconhece o Eu acho que na cadeia sobrenatural. também. Na cadeia também. Reconhece que tem que ter essa parte interligada, seja lá para o pastor fazer, ou o padre da extrema-unção, o pastor da última palavra, ou para chegar lá e profetizar a cura, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, a própria medicina reconhecer que algo além do que foi diagnosticado pode acontecer, e a gente vê casos como esse aí acontecendo, né? Um atrás do outro, outros geram filmes, já foi um filme gerado agora, não lembro o nome do filme, que uma mãe lutou pela vida de um filho e era a única que acreditava e orava, e no final o filho foi salvo, saiu do hospital. Então, é relevante esse avanço da medicina, porque a gente vê que conforme a ciência vai avançando, geralmente a ciência era contra a religião, né? A ciência, quem fazia essa parte científica não podia ter religião, porque não acreditaria, desmistificaria o que a religião diz, mas em muitos casos a ciência ela vem reconhecendo muitos milagres que aconteceram, a própria abertura do mar por Moisés foi reconhecida, que naquele período o mar foi aberto, a ciência reconhece isso, só que fala que foram ventos fortes que deram naquele dia, naquele horário,
foi um fenômeno natural que aconteceu exatamente naquele momento. É impressionante que foi exatamente no momento que o povo precisava fugir, né, atravessar. Mas eles reconhecem que houve aquela abertura ali. Então, a medicina, ela caminha, ela reconhece esses milagres que acontecem, essas superações. Eles dão diagnóstico, mas eles não fecham, sabe? Assim, não é a última palavra, é isso que vai acontecer. Eles sempre falam, ó, se apegue à sua religião, se apegue à sua crença, ao seu Deus, e peça para que algo mude. E a gente tem visto que tem acontecido, tem mudado, né? É legal, isso é muito fascinante. É muito fascinante isso tudo, né? Eu acho que a pessoa que tem mais teve... Eu já cheguei próximo à morte algumas vezes, né? Também. Afogamento, um monte de tiro, um monte de coisa. Tem outras histórias que eu não posso contar aqui, que eu já contei para vocês, mas não posso contar aqui. E eu já vivi também perto, já caminhei ali pelo Vale da Sombra da Morte algumas vezes. Mas eu acho que, assim, de experiência real mesmo, de fugir da luz branca, né? Foge da luz branca, vê uma luz branca. Foge. E tá chegando tua hora, tu tá no caminho. Tu vai encontrar com Deus. Acho que o que mais tem experiência com isso é o Renato, cara. Porque é por isso que eu chamo ele de sete vida, né, cara? Porque ele já, desde a infância, já aconteceu muita coisa com ele. E o que você achou aí dessa matéria, cara? O que você tem aí a acrescentar sobre esse assunto aí? Eu vou falar dessa questão da luz branca, quando eu sofri um acidente de moto ali na Dutra, um dos acidentes, né? Eu vi um túnel branco, cara. E sua vida passa em milésimo de segundo. Tu vê amigos, família, tudo ao mesmo tempo. E é muito rápido. Já viu quando passa aquele filme que faz assim rapidinho na tela, no cinema, faz rapidinho? É o que acontece. Pelo menos comigo aconteceu isso. Passa, por isso que o pessoal fala, passa a tua vida toda em segundos. Que foi o tempo que eu fui arrastando na Dutra, comendo braço, deslocando, se quebrando. Mas vamos lá. Cara, é bem interessante isso aí, cara. Eu já liguei uma coisa, nessa matéria eu já liguei com a questão da sua mãe, você falou que sua mãe estava lá, o pastor falou se ela se arrependia dos pecados, tudo, se ela aceitava Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E ela respondia ele falava, você não está me ouvindo ou a senhora pisca? O Leandro falou alguma coisa assim pra gente, contou essa história da mãe dele. Eu acredito, cara, eu tenho certeza, é Luiz Robert, né, o nome dele, né? Depois de 6 meses e 3 semanas, o cara em coma. E para você ver como é que Deus é exato, é muito bom, como é que ele faz as coisas acontecerem mesmo. Atrasou o sistema de doação, que iriam abrir ele, liberar os órgãos, né? Atrasou e a primeira coisa que ele fez foi falar eu te amo para a mãe. Você vê que uma mãe dessa, cara, a mãe, o pai, nós já sabemos do amor que temos pelo nosso filho, né? E a mãe também é muito ligada. O que eu costumo sempre falar para os jovens de hoje. Vocês não têm noção do quanto de amor que um pai tem pelo filho. Só descobre esse amor depois que você tem filho. Quando minha filha nasceu, antes de minha filha já na barriga, eu já era apaixonado. Quando ela nasceu, eu fiquei mais ainda, fiquei emocionado. Pô, até ficar bolado, passava o comercial de manteiga, meu olho enchia de lágrimas. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Depois que minha filha nasceu, eu fiquei emocional. Eu falei, caraca, eu ficava puto comigo mesmo. Cara, pô, tô olhando o Luciano Huck entregando uma casa, tô chorando. Nunca foi de acontecer, agora tá acontecendo. E eu tenho uma palavra aqui para os jovens, e que eu sempre falo para os jovens, você só entende o amor de um pai pelo filho, ou de uma mãe pelo filho, depois que você é pai, depois que você é mãe. Porque é um instinto hiper, ultra protetor, você sempre quer o melhor, e você entende que seu pai era chato com você. E seu pai te pegava, te colocava ali e falava para mim, filho, é isso, com quem você está andando, com quem as pessoas... aí você fica assim, meu pai é chato, minha mãe é chata, caramba, não sei o que, mas não é não. É um amor inexplicável. Os dois que estão aqui comigo podem falar sobre isso, nessa questão que é um amor que não tem como explicar. Então eu tenho certeza que essa mãe ficava do lado ali orando, pedindo a Deus, conversando com ele,
falando que ele iria sair dessa, falando do amor dela por ele, entendeu? Então, porque sofre muito, tanto a mãe quanto o pai, mas eu acredito que a mãe sofra muito mais, porque o pai normalmente tem que trabalhar, fazer alguma coisa, e deixa a mãe ali nessa questão ali com o filho. Não que não reverta, também pode ser o pai ficar ali, a mãe trabalhar, mas normalmente é a mãe tem mais um amor, é um amor diferente, entendeu? E essa mãe, com certeza, ela ficava ali falando, conversando com o seu filho, falando que amava ele, que ele era muito importante para a vida dela. E para isso dá uma força, né? Dizem, eu li algumas matérias, eu li algumas coisas, uns dizem que houve, outros dizem que houve um som de torcida. Quem tá eu não achei essa matéria, mas que eles falam que às vezes o espírito sobe e olha de cima. Eles colocaram, tem uma experiência que eles fizeram, que eles colocaram uma prateleira de fora a fora com objetos em cima, e eu não sei se foi induzido como, alguma coisa assim, e quando a pessoa volta, ele pergunta, porque de baixo não dá para você ver o objeto, mas de cima dá, e a pessoa falava qual era o objeto que estava ali, dizem que no caso do espírito, a alma, sobe ali, tá de cima olhando um pouco ali embaixo. Eu já vi algumas coisas disso. Mas essa questão de ele já acordar falando que ama a mãe, com certeza a mãe ficou ali, ficou falando quanto o amor dela, ficou pedindo a Deus. O Leandro falou de algumas experiências dele, eu tenho uma vasta experiência assim, com Deus, né? Graças a Deus, hoje eu voltei para o caminho, estou um ano e pouco, eu fiquei 24 anos fora, fui criado dentro de uma família evangélica. Nos 15, 16 anos, que é a época da rebeldia, né? Eu falei, ou igreja ou mundo. Então, até falou céu e inferno, eu preferi ficar no mundo. E lá eu vi que esses 24 anos lá não tem nada para me oferecer. Quem diz que não é bom é mentira, é muito bom, mas é sempre alegria passageira, entendeu? É sempre alegria passageira. Você às vezes está ali parado olhando e você olha, você vê que aquilo ali não é para você. No meu caso foi assim. E eu voltei para os caminhos de Deus e minha vida, como o Leandro falou, minha vida sempre foi Deus me balizando, né, me segurando. Por isso que eu falo que ele deve ter um projeto enorme na minha vida, porque é muita coisa que já aconteceu. E é isso. A mãe com certeza falou, conversava, falava, e de repente, esse amor de mãe falando, meu filho, acorda, vem, meu filho, porque senão vai ter que tirar os aparelhos, vai ter, então isso aí, de repente, deu uma força maior. Eu li aqui, não ouvi nada disso na matéria, estou falando o que eu acho, né? Estou conjecturando aqui isso, mas a mãe, com certeza, ela teve uma participação muito especial nesse retorno dele, né? Nesse retorno dele voltar, e a primeira coisa a primeira palavra que foi colocada, eu te amo, falou para a mãe, entendeu? É uma coisa assim extraordinária que você vê assim, como é que o que o Eduardo colocou e o que o Leandro colocou. Deus ele faz as coisas assim de um jeito que quando o médico fala assim, ele não vai conseguir, e não tem como. Hoje os médicos já falam diferente, ó, se agarra na tua crença, entendeu? Se agarra no que você acredita, porque todas as religiões acreditam em Deus, né? Alguns chamam Deus de uma forma e de outra, mas todo a religião ela acredita em um Deus. Só que cada um tem seu Deus da sua forma. E hoje o médico já fala isso. Já vi até reportagem que a religião ajuda muito. E a religião ajuda mesmo, porque às vezes muitas pessoas deixam de fazer alguma coisa ou ajuda as pessoas devido a acreditar, né? Acreditar que aquilo ali Deus vai abençoar, Deus vai mudar. E a religião em si te dá um conforto maior, entendeu? Até quando chega na hora de uma morte, de uma doença, a pessoa fica ligada ali com Deus. E se morrer, ou se a gente fala que isso é da vontade de Deus, e Deus sabe de tudo, Deus é extraordinário, ele sabe de tudo que é o que eu costumo falar. As coisas que vamos passando na nossa vida é, são experiências que vamos adquirindo e para poder ajudar outra pessoa que esteja passando pela mesma situação que estamos passando.
Você imagina essa mãe aí, quando ela pode ter uma amiga ou alguém que esteja passando pelo fome e falar, meu filho venceu, o seu também vai vencer, pelo menos para ajudar, dar um conforto, dar uma, entendeu? Ajudar a pessoa nessa questão, porque para a mãe e para o pai, quando o filho está doente, tu imagina o filho em coma com morte cerebral, cara. Foi diagnosticado já, né? Já foi falado, os médicos já falaram que a gente estava com morte cerebral. Você imagina com o pai, com a mãe, saber ali que aquele filho ali já está morto, né? Não tem o que fazer, paga os melhores médicos, paga as melhores coisas. No caso dele, eu acho que foi feita até uma vaquinha, se eu não me engano, paga as melhores, como é que se diz? Os melhores equipamentos e não consegue voltar, não consegue trazer essa pessoa de volta. E outra coisa bem interessante, cara, no Brasil é muito assim, e em outros países também, é o ser humano. Você vê que quando uma pessoa precisa operar alguma coisa, faz uma vaquinha, faz um pedido, e sempre tem aquele ser humano ali para ajudar, para colaborar, para o fulano de tal, eu vejo muito lá pela igreja, né? Fulano de tal, família não tem nada em casa. Traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de óleo, eu vou dar 2 quilos de macarrão, faz aquela junção ali e leva, entendeu? E quando aparece assim a pessoa com doença, com alguma coisa, hoje em dia tem a vaquinha virtual, então todo mundo doa um pouquinho, 10, 20, uns doam mais, outros menos, em prol daquele ser humano que você nem conhece, nunca viu na sua vida, você não sabe, de repente, nem a história daquele ser humano, mas não, eu vou ajudar, eu vou colaborar. Isso faz bem até para a gente, né? A gente está ali ciente. Imagina as pessoas que foram, que fizeram parte dessa vaquinha, né? Hoje está assim, poxa, caraca, eu pude ajudar um pouco esse rapaz a voltar, né? Então é isso aí que eu tenho para falar. Eduardo, tem alguma história de superação, alguma coisa legal que você passou na sua vida, lá no quartel, ou com alguma coisa assim que você acha que seja relevante para compartilhar com a gente aqui? Apesar de o Careca não ter compartilhado nada da vida dele, das mortes, quase mortes que ele já passou, Pô, né? é muita coisa. É muita coisa. O que você tem aí, Só Eduardo? fazer um adendo aí antes de falar de superação. Sim. Assim, eu não tenho... a superação tão profunda assim, o que a gente tem é um caso que aconteceu com meu filho, mas uma superação assim tão profunda, eu acho que eu não tenho histórias iguais às de vocês. Mas só fazendo um adendo aí ao que foi falado, a gente tem que saber que a vida é uma eterna evolução, né? A gente está o tempo todo evoluindo, aprendendo, crescendo, e tanto que é uma evolução que o óbito, o atestado de óbito, quando o médico dá lá o laudo, e aí que ele coloca o óbito, ele coloca que evoluiu a óbito. Então a gente tem que evoluir a óbito. Eu sabia. O que acontece? A gente tem que saber que a nossa vida é o tempo todo, até na hora da morte, é uma evolução. A gente tem que ter isso em mente o tempo todo, né? Para ter esse momento de superação, para nunca ficar abatido, que a gente está sempre evoluindo. Agora, essas superações assim, não, o que aconteceu uma vez foi que meu filho, com 9 dias, o médico receitou uma vitamina para ele e fez uma superdosagem. E aí, na hora que a gente estava lá ministrando lá o medicamento, né, dando para ele lá na colherzinha, ele sufocou e foi uma sensação horrível, assim, ver ele ficar com 9 dias, ver ele ficar roxo. A gente ligou pro 90 e eu suguei, botei a boca na boca e no narizinho dele, suguei. E a gente, mesmo tendo plano de saúde, não conseguiu atendimento, a gente foi atendido na UPA de Nilópolis. Cara, um atendimento excelente, excelente. A gente passou à frente de todo mundo. Mas assim, quando ele chegou lá, ele já estava acordado, já estava bem, ele vomitou no carro. No carro ele já começou a respirar, e aí ele vomitou no carro. Eu liguei para um amigo meu que é bombeiro, meu amigo me acalmou, dizendo que você já tinha feito isso, que ele já estava respirando, já estava normal, e só tinha que ver se ele não broncoaspirou, e a gente chegou lá na UPA, o médico que atendeu falou que ele não tinha broncoaspirado, e
quando ele viu o nosso desespero, ele falou, mesmo assim, para a enfermeira fazer, e explicou para a gente todo o processo. Que eles iam fazer, se saísse algum líquido, era porque tinha bronco aspirado, e ele mostrou, não saiu nenhum líquido, fez lá o procedimento. E isso é marcante, isso marcou a nossa vida, sabe? De ver teu filho ali roxo, ficando fraco, e você com uma experiência. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter trabalhado com médicos, essa coisa toda, e assim, deu uma certa calma, né? Porque por isso até que proíbem médicos de fazer cirurgias em familiares, né? Tem uma emoção envolvida, o sentimento. Então, embora você tenha visto alguma coisa, você não seja expert em nada, mas você tenha visto alguma coisa, te dá uma certa aflição. Essa foi o maior que aconteceu. Outras coisas de superação, foi uma vez um caso no quartel, a gente passou por uma lição lá de um treinamento com guerra química, biológica e nuclear. E a gente tinha que botar uma máscara contra gás que veio da Alemanha, máscara nova, a gente estava estreando as máscaras, o pessoal estava até com certo ciúme lá, para a gente e um certo cuidado com a máscara. E tinha todo um procedimento que a gente testou antes, colocou a máscara e fez vários procedimentos com a máscara. E aí, quando a gente acabou de testar a máscara, nós fomos avisados que tinha uma barraca armada enorme, dava para um pelotão dentro da... E já viu essas bombas de efeito maior que o pessoal joga, assim, que sai aquele gás lacrimogênio, o povo sai botando pano no rosto. E a gente ia entrar naquela barraca e o oficial que estava lá ia soltar um gás lá. E a gente ia ter que ficar, e pra gente tranquilo, né? Tranquilo, vai soltar um gás, a gente tá de máscara, aquela coisa toda. Só que o que acontece? Como a gente entrou numa fila, e você já entrava na fila com a máscara, aquilo foi me sufocando, foi me dando um sufoco, e eu, o único da fila que tirou a máscara, tirei a máscara. Aí tentei botar a máscara de novo, nada. Parecia que não tinha ar, não tinha nada, embora você tinha feito treinamento ali há minutos atrás. Aí o meu tenente veio e naquela graciosidade do militar, né? Coloca essa porra agora, senão eu vou... Calmaria, né? Eu vou te punir e tal. Eu falei, não, vou botar, tenente. Aí você vai ser preso. Eu falei, tenente, pode me prender. É por isso que não posso sair da fila. Mas eu estava num desespero incontrolável. Eu estou contando aqui, não dá a dimensão do que aconteceu no momento. E ele gritando, coloca essa máscara agora, porque senão você vai ser punido, você vai ser preso, vai ficar não sei quantos dias preso. Tal. Eu falei, gente, você vai pagar flexão agora? Eu falei, eu pago 10, pago 100, pago 1000, mas eu não vou botar a máscara e você vai ser preso. Eu falei, tenente, pode me prender, eu não vou botar. E aí ele viu que realmente eu tinha entrado num frenesi, numa coisa que eu não ia colocar mesmo. E aí ele foi super inteligente, ele agiu no emocional, né? Ele acalmou primeiro, depois ele me acalmou, me colocou para cima, assim, botou meu ego para cima e falou que eu ia conseguir, aquela coisa toda, trabalhou no meu emocional. E aí eu botei a máscara. Eu fiquei na fila, ele ficou um tempo comigo ali, depois ele falou, agora é você. Aí logo depois nós entramos. E aí eu pensei, vai ter uma fumacinha. Meu amigo, quando nós entramos, já viu neblina, aquela cerração, era uma neblina, era coisa, tu via pouca coisa à tua frente, assim, de tanto gás que os caras tinham soltado lá dentro. E quando tu consegue estabilizar, tu consegue ver, eu vi que lá do outro lado, na saída, tinha um oficial grandão, fortão, sem máscara. Ficou apaixonado, Dudu. Sem máscara. E aí ele começou a falar. O que foi o cara que falou? Dudu ficou apaixonado pelo cara. Ai, que grandão. Não, vai chegar no porquê que eu fiz essa observação. E aí, quando a gente entrou, que eu consegui observar, eu falei, cara, o cara tá sem máscara. E quando ele ia começar a fazer os procedimentos que a gente tinha treinado lá do lado de fora, um amigo meu
amigo nosso do pelotão, né, saiu correndo em direção e era grande também, saiu correndo em direção à porta. E esse cara, por ser grande, ser forte, continuou falando e agarrou ele aqui no pescoço aqui, ó, e continuou falando, não, que agora vocês vão fazer, mas na maior tranquilidade, sem máscara, a gente pirando lá dentro e o moleque surtando no braço dele aqui. E ele deu as instruções, mandou a gente tirar a máscara, a gente tirou. Agora pode sair. Quando tu sai com o olho. Tu não consegue abrir o olho, tu não consegue respirar. Tá igual meu olho aqui, né, hoje, né? Tá inchado. Esse foi um dia que eu vi que eu tive um pico de estresse, de medo, e eu tive que superar, e o outro foi a moto. Quando eu tirei a habilitação de moto, e eu já tinha uma moto, eu tirei e peguei na sexta-feira a habilitação, pensei, pô, agora segunda-feira eu vou, segunda-feira, moto, evitar esse trânsito todo. Segunda-feira eu peguei meu Rio Card, entrei no meu ônibusinho, fui embora de ônibus. Meu amigo, era um pavor. Aí um amigo meu que me incentivou bastante a andar de moto, não foi o Careca, que, embora o Careca também tenha me incentivado, foi quem escolheu Mas a moto. eu tenho cuidado com meus amigos, né? Seu perigo que é. Ele me ligou, né? Eu fiquei, nessa segunda-feira, eu fiquei 4 horas dentro do ônibus. Tinha tido um acidente no Rio e fechou, parou tudo. Eu fiquei 4 horas. E esse amigo me liga. E aí, cara, já tá no trabalho, tá tirando onda, o pessoal vai chegar atrasado e tu já chegou no trabalho primeiro que todo mundo. Tal. Tá por onde? Eu falei, pô, tô na altura de Bom Sucesso. Ele, como em Bom Sucesso? Eu falei, não, cara, não é possível que tu não tá de moto, não é possível que tu tá de ônibus. Eu falei, tô de ônibus. Ele, bem feito pra tua cara, tu tira a habilitação com a tua moto. Aí fez a coisa toda. No dia seguinte ele veio me buscar em casa. Veio me buscar de moto, aí falou, você vai atrás de mim, me deu toda a direção, aí eu fui, e à noite ele voltou, me pegou no trabalho e eu vim seguindo ele também. Meu amigo, mas eu cheguei em casa, para você ter noção, eu dormi com a roupa do corpo, de tanto estresse que foi a ida, e a volta foi pior, porque estava de noite. Aí antes do meu foi com a minha esposa, eu nunca mais eu pego essa moto, nunca mais. É uma sensação horrível. Aí a esposa sempre com muito carinho e dedicação a você, né? Conversa de boa, te instrui, né? E falou comigo, você não faça isso. Toma vergonha na sua cara. Você gastou dinheiro comprando uma moto, gastou tempo tirando a habilitação. Amanhã você não me deixa essa moto aqui. Se houver essa moto aqui, você vai ver. Entre o medo de andar de moto e o medo Depois da esposa, eu conto a verdade. Que eu peguei a moto e hoje, pô, qualquer coisa é a moto, né? Moto, sobe na moto, vai embora. Então, para mim, foi uma superação tremenda. Andar de moto no trânsito, sair de moto. Embora eu já fosse habilitado, era uma sensação de pânico horrível. Os primeiros dias, o primeiro mês foi horrível. Depois a coisa fluiu. Hoje, qualquer coisinha, sobe na moto e vambora. Mas também só tem cachorro louco nessa pista aí, né, cara? Só, pô. E vi de um amigo nosso, né, que... O Eduardo, na verdade, a mulher dele chegou e falou, se homem, rapaz! Vambora, rapaz! Um monte nessa moto e base! Foi mais ou menos nessa ordem. Eu tô radical, cara, quem queria tô de moto, Leandro? Aí uma vez eu passo... Né? Careca cascudo de moto. Careca foi um divisor de águas pra mim, sabia? Porque ele cascudo de moto, o cara anda de moto desde os 14 anos, no sonho dele deve andar desde os 8. Bicho, eu na Dutra, a 100 por hora, mais se sentia. Fui embora. Aí, ali no posto 3, eu passo por um cara conhecido, uma moto conhecida, um capacete conhecido, eu acho que é o Careca, eu fui reduzir. Aí ele veio, aí parei, aí a gente andando devagarzinho, né, falando com ele, a primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, tá rápido, hein, garoto? Tá rápido, hein? Você não acha que tá andando rápido demais, não? Aquilo foi um divisor de águas para mim também, porque eu já estava super confiante, autoconfiante, com pouco tempo de prática, e falei, pô, um cara que com essa experiência toda, viveu o que viveu de moto, andando de... Cara, acho que ele estava uns 70 na Dutra, andando a 70 andava no corredor. Poxa, olha só,
Aí o que eu falei. aquilo foi um divisor de águas para mim, cara. Hoje eu ando até mais devagar no corredor. Para mim aquilo mudou tudo para mim. Na questão que eu falo, quando minha filha nasceu, mudou muito a minha visão das coisas, até de não arrumar confusão, assim, de deixar de sair como bobo, né? Assim, é melhor você ser feliz do que ter razão, né? Eu até falo que hoje, se tiver alguma briga, é capaz até de eu apanhar, né? Porque hoje você tem uma pessoa que depende de você. E eu colocava 120, 130 no corredor, eu vinha disputando, porque o que você vê quando o cara pilota mais é aquele cara que vem cortando todo mundo, agonia todo mundo no corredor, e eu vinha agoniando todo mundo no corredor, cara, não tirava o dedo da buzina e vinha embora. Só que, cara, eu já vi muito acidente. A única coisa que me dava uma trava por alguns minutos era quando eu vi uma morte. Você sempre vê um motociclista morto, mas a moto, ela te traz isso, ela te traz uma coisa que você acha que é o cara que vai conseguir. Por isso que você vê os motoqueiros, motociclistas fazendo essa doideira, porque na hora ali você não tem noção das coisas. E eu comecei a ter, eu só tinha noção, assim, eu só conseguia andar direito, correto, quando tinha alguém na garupa. E uma dessas coisas que o Eduardo falou de chegar em casa e cair, uma das viagens que eu fui para a região dos lagos, para Rio das Ostras, eu peguei muito trânsito, eu estava com a minha namorada, e foi uma responsabilidade muito grande, e estava muito parado. Dessa vez, eu acho que teve gente que demorou 15 horas para chegar no centro do Rio das Ostras. Eu acho que eu levei de 4 a 5 horas, ou um pouco, como daqui para São Paulo, você leva mais ou menos, eu levei daqui para Rio das Ostras, e quando eu cheguei lá com o meu braço todo dolorido, e o Eduardo falou, eu cheguei, eu caí, do jeito que eu caí, eu apaguei, porque o estresse é tão alto, a liberação, a adrenalina é tão alta, por você estar preocupado. Eu acredito que foi isso que aconteceu com ele vindo uma preocupação de tudo, ainda mais do que Preocupação com o carro dos outros, preocupação com o acidente, preocupação de causar prejuízo nos outros. Você se vê, porque você está acostumado a dirigir um carro, tu tá protegido, né, pela lataria, mas de moto, você tá totalmente exposto. De moto é o chão. E assim, o único acidente que eu tive no corredor, ainda bem que eu estava devagar, conforme ele já tinha aprendido com o meu amigo. Se eu tivesse rápido, teria sido um grave uma acidente. Coisa mais complicado. Mas acho que a gente só encara esses desafios, só passa por isso, só quer progredir, só quer fazer acontecer nas nossas vidas, porque a gente... Você tem que acreditar. Deus, né? Tem que acreditar. Tem que continuar. Você tem que continuar vencendo o medo. O medo é um limitador muito grande. Eu costumo falar que a pessoa fala que a gente mata um leão por dia. Eu falo que a gente mata por segundo, porque a vida muda em milésimos de segundo, conforme os acidentes que eu já sofri. Vocês sabem que eu já caí da laje, já me cortei de dedo, já taquei fogo na casa, já fiz tantas e tantas coisas que poderiam mudar minha vida. Olha a vida dos gatos indo embora aí, não. Entendeu? Acabei com a luz do bairro. Então, assim, são coisas que E sempre acontecem. Você é visto, nunca esqueça isso. Sempre você acha que não é Tem algum que grita, foi o Careca, eu vi. Tinha ninguém na rua quando eu acabei com a luz do bairro, quando eu estourei. Não tinha ninguém, daqui a pouco. Lá da minha casa. Tem certeza que foi o Careca. Eu escutei duas coisas, o estrondo e uma vozinha lá. Foi o Careca, eu vi. Aí eu boto a mão na cabeça assim e falo, Careca, de novo, cara. Esse dia foi legal, cara. A gente mata um leão por segundo, as coisas que acontecem na nossa vida, tanto em trânsito, quanto na convivência, em tudo, a gente mata um leão por segundo, entendeu? A história de superação, acredito que todo mundo tem uma história de superação, tem alguma coisa, uns tem mais, outros tem menos, mas todo níveis mundo diferentes, né? Em níveis diferentes, né? E a maioria se agarra ali com a sua crença, se agarra em Deus, conforme eu falei, todo mundo acredita em Deus, todo mundo tem o seu Deus, né? E a gente sabe que é um só, mas cada um chama do seu nome ali. Mas a superação, acredito que várias, se abrisse aí oportunidade para falar aí, ia ter para a vida toda você
pô, pessoas contando a experiência, como você tem, o Eduardo tem. O Eduardo também já teve alguma coisa na casa dele, eu acho que teu filho passou mal, Pô, eu se eu não falei, me engano. eu Não, contei mas, agora, né? não, mas eu acho que teu filho já era maiorzinho também. Foi esse mesmo? Para mim, o Miguel era maior. Foi Quando esse mesmo. aconteceu Filho, só isso, foi tem esse esse, mesmo? cara. Pelo amor de Deus, não É? vai me complicar, hein? Pô, caraca, Eduardo, sem emoção. Tá tendo emoção agora, Leandro. Garoto novo, Leandro. Garoto novo. Vida Caraca. sem emoção, aí virou radical. Daqui a pouco Viu vai aparecer radical com a mesmo. tatuagem. Vai aparecer Falta com a só isso tatuagem. agora. Piercing, bota uns piercing É, vai aqui, botar vai ficar legal. piercing, Vou vai botar uma começar estrelinha aqui atrás da orelha. isso, vai Aqui. botar largador aqui na orelha. Pô, fazer isso tudo é porque a gente crê em Deus, a gente tem uma fé, a gente tem, Verdade. assim como essa mãe, né, que ficou esse tempo todo aí velando ali a saúde do filho, né? E achei isso muito legal. Acho que as experiências aqui, acho que a gente tem muito mais experiência para contar, e eu acho que isso é de bacana, né, no nosso canal. Essas experiências, essas doideiras, essas maluquices, esses milagres que acontecem nas nossas vidas, que é importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós gostaríamos de compartilhar com você que está assistindo aí do outro lado. Tá bom? Recado final, Eduardo? Galera, bate-papo muito legal, muito bom, e a gente quer evoluir sempre dessa forma, sempre fazendo um bate-papo descontraído. Eu tô melhorando, estava muito fechado, agora eu tô me soltando um pouquinho mais, meus amigos estão me ajudando também, e a gente quer manter essa pegada aí de bate-papo, coisa descontraída, fazer uma coisa desconstruída também. Uma palavra não saiu, quero falar outra, difícil também, né? Desconstruída, algo bem bacana para que a gente comece o dia legal, tranquilo, bem animado aí. Vamos evoluindo até a evolução final. É isso aí, Eduardo. E você, Renato? Seu recado final aí. Ô, Eduardo, essa evolução final fica contigo aí, tá? Que eu não Tu quero viu? evolução final, não, só com 100 É, que anos. esquece. Eu já catei logo aí, filho, já entendi o que você Tu viu que ainda falou. fez assim? Ó, Adão viveu 900 anos Eita fé. porque ele não sabia morrer. Ele foi sério, é sério. Eu ouvi um pastor falando isso outro dia, que Adão foi ensinado a morrer. Foi ensinado a morrer pelo diabo. Ele não sabia o que era morte, ele não conhecia, desconhecia. Aí foi ensinado, após 900 anos, foi que ele veio a morrer. Eu sei só na Bíblia que Deus fala que o homem não vai viver mais para sempre, vai viver até máximo, acho que 120, se eu não me engano. Porque, para não viver, até porque eu acredito que antigamente, Ó, quando é eles viviam consideração muito. final, senão a gente vai vai Senão embora. já era. É. Agradecer a todo mundo aí. O Leandro vai falar, não? Eu posso falar? Fator. Fala aí. Eu agradecer a todo mundo, entendeu? E essa questão de superação, todos aí sempre está se superando, sempre de alguma forma está se superando pelas coisas que acontecem, pelas coisas que aparecem, como eu falei, é um leão por segundo, entendeu? E continua aí ajudando a gente com esse feedback aí. Eu passo muito por WhatsApp os vídeos para os meus amigos, e eles vão me falando, até conhecidos, pessoas diferentes, vou passando, eles vão falando. Eu sempre coloco lá no grupo, nosso grupo de nós três lá, eu coloco alguma coisa de alguém que falou, mando algum áudio que alguém mandou para a gente, e estamos tendo um resultado muito positivo com isso. O Eduardo falou que está se soltando agora, mas o proposto aqui, cada uma pessoa se identifica com um, né? Um se identifica comigo que sou meio doido, o Leandro é meio. Irmão O, mesmo. o Dudu é um cara mais calmo, né? E quem falou, ele está se soltando um pouco mais, mas ele tem esse jeito dele aí, ele brinca, mas ele é bem mais calmo que a gente, consegue. Eu já falo direto, ele raciocina antes de falar. Mas é isso aí, a gente quer mostrar aqui como é uma pessoa normal, nada mecânico, nada que. Para você ver, ninguém tem uma pauta, né? Ninguém tem. A gente pega, olha o assunto e dá uma olhada na internet, procura em outros Vocês já lugares. devem ter percebido quem fala mais, né, aqui do grupo. Eu nem falo.
A gente dá uma pesquisada na internet, vai pesquisando durante o dia sobre o assunto, se tem algo mais, ou se tem alguma coisa que dá para acrescentar, e chega aqui na hora, o Leandro fala uma coisa, o Leandro fala outra, às vezes fala até o que eu ia falar, e a mesma coisa acontece com os outros dois, e muda aqui na hora, é uma coisa automática. Um bate-papo entre amigos mesmo, entre conhecidos, e tá show de bola. Muito obrigado aí por todo mundo que tá dando força, todo mundo que está assistindo nossos vídeos aí, dando like, se inscrevendo. E é isso. É isso aí. Então, eu não poderia me despedir de vocês sem pedir para você deixar aqui o seu like, deixar o seu comentário, seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com outros amigos. Sugestões, comentários de pauta, podem colocar nos próprios comentários daqui do YouTube. E é isso que eu tenho para vocês. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Tchau, Valeu, tchau. galera. Vamos que vamos.